Eu gostaria de pedir ao Lance que deixasse o texto que nós vamos, nesse instante, ministrar. Eu quero que, nessa noite, o texto fale mais às nossas vidas, porque a função do pregador não é instruir a Bíblia, mas sim ser instruído pela Bíblia. E eu quero que a Bíblia fale nesta noite, nós apenas vamos estar ministrando aquilo que a palavra está registrada e procurando trazer clareza mais para o nosso entendimento. Tá bom? Então nós vamos, nesse instante, abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo número 1. Hebreus, capítulo número 1. Verso de 1 até o verso de número 4. Você vai deixar isso aí, tá bom? Deixar expresso. E vamos nesse instante ainda orar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor Deus, nós temos uma missão que é de ver e ouvir a Tua palavra, Senhor, e te suplicar, Senhor Deus, nesse instante, que essa palavra ela encontre guarida em nossos corações, que, ó Deus, ela seja semente das nossas vidas, que, ó Deus Todo-Poderoso, ela produza árvores que deem grandes e abundantes frutos para honrar o teu santo, eterno e poderoso nome. Ó Deus Todo-Poderoso, prepara os corações nesta noite que adentraram esta casa. Ó Deus, não permita que ninguém se sinta aqui, que veio aqui perder tempo, Senhor. Mas, ó Deus, saiba e sinta-se nesse instante que veio aqui para louvar, adorar, salmodiar, glorificar, servir o eterno e o todo-poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus Cristo, nesse instante, eu oro a Ti, Senhor Deus, junto com todos os meus irmãos. Amém. Amém? Quero lembrar também aos irmãos nessa noite que hoje um lindo evangelho comemora o Dia da Bíblia, que foi instituído essa data na Inglaterra, nos anos de 1500, e chegou ao Brasil com a vinda dos missionários que vinham da Inglaterra, da Escócia e dos Estados Unidos, onde depois então eles também passaram a prestigiar esse dia, comemorar esse dia, o Dia da Bíblia. A Bíblia é o maior presente que Deus deixou aqui para nós, depois da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, porque a Bíblia é a própria pessoa de Deus, é o Verbo que se fez carne. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela está presente na vida de todo aquele que é salvo. E a Bíblia, ela foi entregue por Deus aos homens, para que os homens possam nela ter a felicidade. É o manual da felicidade. É a bússola que nos encaminha para a vida eterna. É o GPS daqueles que querem receber a graça de Deus, encontrar a graça de Deus. É o manual das fórmulas de prosperidade e de sucesso. Tudo isso você encontra na palavra de Deus. Uma das coisas que o apóstolo Paulo sempre tinha preocupação era em que essa palavra fosse pregada. E em certa ocasião, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo na fé Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo número 4, verso número 3, ele diz assim: Timóteo,
prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, quer ouça, quer não ouça, prega a palavra. Então, por que ele dizia isso? Porque a palavra, ela ao chegar dentro do coração do homem, ela transforma o homem. Pode ser o cara mais errado que exista, pode ser um bandido, pode ser uma prostituta, pode ser um adúltero, pode ser um infeliz. Quando essa palavra ela chega dentro do coração, ela revoluciona. Não é, irmão Celeste? Ela transforma. A pessoa que recebe essa palavra não pode ser a mesma pessoa. Ela muda completamente. Porque ela tem esse poder de vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Como diz lá na carta aos Hebreus. Ela vai na profundeza do ser humano. Uma coisa que ninguém sabe como é que é. Ela entra e divide a alma e o espírito. Ela vai lá. Porque ela é a palavra de Deus. Jesus Cristo, quando orou naquela oração sacerdotal, ele ali, sozinho, conversando com o Pai, ele disse: Senhor, a tua palavra é a verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. A tua palavra é a verdade. Então, gente, nós temos que valorizar a palavra, estudar a palavra, todos os dias, fazer nosso devocional, lendo a palavra, porque todas as vezes que você faz isso aí, você recebe novas instruções do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, amados, nós vamos nesse instante ver que o Espírito de Deus tem a nos falar nessa noite, dentro destes 4 versículos que estão escritos ali no livro de Hebreus, no capítulo de número 1, verso 1 a 4. Preste atenção no que diz aqui. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Continuando. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Eu quis colocar nesta meditação um tema. E qual é esse tema? Para e escuta. Deus está falando. Eu vou repetir o tema. Para e escuta. Deus está falando. Deus, meus amados irmãos, fala. Deus sempre falou. Por que Deus, ele fala e sempre falou? Porque Deus é uma pessoa. Isso não quer dizer que seja um ser humano. Deus é Espírito. O próprio Senhor Jesus Cristo disse à mulher samaritana, na caminho do poço de Jacó, quando ele disse: mulher, Deus é Espírito. E ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Será que ele nessa noite está procurando você para que você se torne um verdadeiro adorador? Ele é Espírito. Quer dizer que Deus possui uma personalidade e que é um ser
racional e autoconsciente. Ele é uma pessoa que possui um intelecto, e nós podemos comprovar isso na Santa Palavra de Deus, no livro de Salmo 139, que diz assim: como são preciosas para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Por que Deus pensa? Porque Ele tem um intelecto. Por que Ele tem um intelecto? Porque Ele é uma pessoa. Também Deus tem emoções. Ele sente, como todos nós temos os nossos sentimentos. Deus se entristece, sim. Deus tem ira, sim. Deus tem alegria, sim. Inclusive tem um versículo da palavra de Deus que diz assim: glorificado é o Deus que se alegra na prosperidade dos seus filhos. Por que isso? Porque Deus, Ele também, enquanto Ele é essa personalidade, Ele também tem intelecto e tem também emoções. O Salmo de número 78, verso de número 41 diz assim: repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel, porque Deus também se irrita. Deus é amor, gente, mas Deus também tem os momentos em que Ele se irrita. Ele se irritou com aquele povo no deserto durante aqueles 40 anos em que aquele povo foi tirado do Egito e ia em direção à terra prometida. Bastava ali passar o Rio Jordão, estava na terra prometida, mas era um povo de coração duro, um povo de dura cerviz, um povo desobediente. Mesmo Deus fazendo o que estava fazendo durante 40 anos, alimentando aquele povo, protegendo aquele povo com a nuvem, para que os raios ultravioletos do sol não destruíssem aquele povo. À noite tinha aquela coluna de fogo, para aquecê-los no deserto e para livrá-los das febres do deserto. Mas aquele povo era um povo que irritou profundamente o coração de Deus. Porque Deus tem emoções, porque Ele é uma personalidade. Deus também, Ele tem vontade. Em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 1, Paulo, ao dirigir-se aos Coríntios, diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Pela vontade de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é uma personalidade. Diga comigo, uma personalidade. Ele é uma personalidade porque tem intelecto, diga intelecto. Emoções e vontade. Por ter intelecto, emoções e vontade, Ele fala. Deus fala. A Bíblia diz assim: Deus falou no passado aos nossos antepassados, mas fala agora no presente também. Glória a Deus. Eu tenho a absoluta convicção de que Deus nesta noite está falando para você que adentrou nesta casa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Que nesta madrugada que eu estava orando, pedindo ao Espírito Santo, do Espírito de Deus, o que é que tu queres que eu pregue nesta noite para o teu povo? E o Espírito Santo não fazia eu mudar de ideia. Eu queria pregar outra mensagem nessa noite, queria pregar outra passagem, mas o Espírito Santo não deixou. Sabe por quê? O Espírito Santo está falando com você nesta noite. Deus está falando e vai falar ainda mais com você nesta noite. No passado Deus falou,
O que nós vimos, volta lá, Anderson, no passado, no versículo número 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então no passado Deus falou, e falou de muitas maneiras. Porque Deus tem a forma, Ele tem a didática, Ele tem a pedagogia dele, de falar da forma como Ele quer falar. Deus fala, meus irmãos, até utilizando a própria natureza. Deus fala através da sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus fala até nas catástrofes. Deus tem as suas maneiras peculiares de falar. É por isso que a palavra está dizendo, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Ele falou para Adão e Eva no jardim do Éden. Lembra disso? Quando Adão e Eva caíram no pecado, Deus os chama naquele momento ali, fala com Adão, fala com Eva, fala até com o próprio Satanás, faz a promessa a Adão e Eva de que da semente da mulher nasceria aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, que era o próprio Jesus Cristo, que viria muito tempo depois, como na realidade veio. Falou para Noé, advertindo sobre o dilúvio. Chamou a Noé e disse: Noé, prepara uma arca, porque esse povo só trouxe para mim desgosto. Vou recomeçar toda uma geração a partir da tua família, Noé. Faz uma arca, salva a tua família, porque dentro de pouco tempo virá esse dilúvio que vai inundar toda a terra e acabar toda a vida que está na face da terra. Isso aconteceu. Deus falou através do dilúvio, mas Deus também falou a Noé. Deus também falou para Abraão que ele seria uma bênção. Ser tu uma bênção a Abraão. Prometeu essa bênção. E que bênção foi essa? Essa bênção que até hoje nós somos os usuários dessa bênção através de Jesus Cristo. Aquilo que Deus disse a Abraão, ali ainda, no local onde ele se encontrava, onde estava ali os caldeus, antes dele ir para a terra que o Senhor estava mostrando para ele, se tu uma bênção, vai e se que eu vou fazer de ti uma bênção. Pois aquela palavra, ela ainda fala hoje aos nossos corações, através de quem? Da pessoa de Jesus Cristo. Falou para Moisés na sarça ardente: Moisés, o lugar onde tu estás aqui é terra santa, tira a sandália dos teus pés, agora vai até o Egito, vai lá até onde está Faraó e liberta o meu povo. Falou também para Josué. Nós podemos ver, eu agora gostaria que, Anderson, você colocasse aqui Josué capítulo de número 1, para que nós possamos ver Deus falando a Josué. Josué capítulo de número 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Se disse é porque ele falou. Falou o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Vai à frente. Meu servo Moisés está morto. É Deus falando. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, é Deus falando. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês.
Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar grande do oeste. É Deus falando. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. É Deus falando. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Será que Deus não está dizendo para você esta noite aqui? Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desta lei. Vive da lei e de meditar dela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você, é Deus continuando falando. Josué, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você vai. Deus fala. Deus falou no passado. E tudo que Deus falou a Josué aconteceu. Do jeitinho, Josué entrou naquela terra e conquistou a terra prometida para o povo de Israel. Deus também falou a Samuel. Lembra quando Samuel ainda era uma criancinha, um menino, estava dormindo ali, juntamente com Eli, na casa de Eli, aquele sacerdote corrupto, e de repente estava dormindo, todos dormindo, quando de repente se ouve aquela Samuel. E Samuel corre, pensando que ele ali estava chamando. Não fui eu que chamei. Vai dormir. Aí Samuel volta. Mas volta a dormir. Samuel. Ele corre, então, até a presença de Deus. E ali diz: olha, se tu ouvires essa voz novamente, diz assim: quem é Senhor? Vamos dormir de novo. Samuel, eis-me aqui, Senhor. Aí então o Senhor fala o que Deus quis falar para Samuel. Que coisa maravilhosa. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Deus quer falar da mesma forma com todos nós. Houve um tempo da minha vida, os meus filhos eram adolescentes. Eu passava, certo, com aquela grande dúvida de sair da minha vida empresarial para servir ao Senhor. O Senhor me chamava para ir, eu estava ali naquele conflito muito grande, era um conflito dentro de mim. Eu cheguei ao ponto de dizer: Senhor, isso não é o meu ramo, Senhor. Meu ramo é a pasta. Eu sou um vendedor. Eu amo a profissão de vendedor. E uma noite eu estava orando, e com essa casa do Joel, sabe, ela tem 2 andares. Eu descia, ia lá para aquela sala ali das reuniões dos casais, me ajoelhava ali e começava a orava até amanhecer, 2h30 da manhã até 5 horas da manhã, orando. E uma noite eu fui naquelas orações e disse: Senhor, está me chamando para uma coisa que é realmente
me deixa angustiado, eu acho isso uma coisa impossível. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem é que vai sustentar e cuidar dos meus filhos? Quem é que vai pagar o colégio dos meus filhos? Gente, eu ouvi uma voz altiva daquele momento, naquela sala. Cuida do que é meu, que eu cuido dos que são teus. Eu não tive outra alternativa. Fui deixando as representações até vir totalmente para a igreja e passei 6 anos ainda relutando para não ser consagrado pastor. Todo pastor que vinha de fora para pregar aqui dizia: fique com essa igreja para você. E os pastores que vinham de lá, parece que era um homem de Deus, não eram tão ambiciosos, e já tinha gente. Ele dizia assim: irmão moço, você não sabe o que Deus falou comigo quando eu fui convidado por você para vir aqui pregar na igreja do Evangelho Pleno. O Senhor falou que é com você e com sua esposa. Até que eu tive que me render. E não me arrependo, irmãos. Aleluia. Não me arrependo. Porque até hoje Deus tem nos sustentado. Amém, Senhor. Porque Deus fala, Sônia. Deus fala. Deus também falou a Davi. Deus falou a Salomão no sonho. Pede tudo o que tu quiseres. Disse Deus a Salomão no sonho. Porque Deus, como eu disse, tem a sua maneira didática, pedagógica de falar, gente. Deus pode nesse instante estar falando com você, mas pode também, no momento que você sai daqui, for no seu carro, ele falar aquilo que ele quer que você execute como obreiro do Senhor, como soldado do Senhor, como valente do Senhor, na conquista do reino dele aqui na terra. Também falou a muitos reis, aos reis de Israel, dando instruções aos reis de Israel. Falou por intermédio de Elias, falou por intermédio de Eliseu. Deus dava, inclusive, mostrava os segredos dos inimigos que vinham atacar Israel, mostrava isso ao profeta Eliseu. Mostrava isso também aos reis de Israel, Josafá, Ezequias, Uzias, Asa. Todos eles receberam essa voz magnífica, estupenda de Deus, sincera de Deus, e atentaram muito para aquilo que Deus estava falando. Sempre estava certo. Porque aquilo que Deus fala não pode dar errado. E Deus também falou pelos profetas. Observe que todos os profetas, como o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Oséias, o profeta Daniel, eles usam sempre a expressão que diz assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Por quê? Porque eles eram instrumentos das mãos de Deus para dirigir-se à nação de Israel, aquela nação que Deus constituiu no Antigo Testamento como a sua igreja, que tinha a função de ser luz para todos os povos, ser luz para o mundo todo. Mas pela rebeldia, pela apostasia, aquela nação se desviou completamente do Senhor, até chegar ao penúltimo dos profetas do Antigo Testamento, Malaquias.
E ali o Senhor mostrava que estava indignado com aquela nação. A nação já não obedecia. A nação roubava o Senhor. E o próprio Senhor pergunta assim: em que me roubais? Nos dízimos das ofertas, diz o Senhor dos Exércitos. Falava inclusive sobre a questão da aliança, que o homem tinha sido infiel para com a mulher da sua mocidade. Deus falando. Por isso que a palavra diz aí, vai passar para lá em Hebreus, capítulo número 1. Por isso que diz que ele falou de muitas maneiras. São muitas maneiras. Através dos profetas. Por último, ele falou para o último profeta de Israel do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento, que foi João Batista. João Batista pregando. Pregando para quem? Para o povo de Israel, para aquele povo rebelde, para aquele povo que passou 400 anos sem ouvir a voz do Senhor. Foi o único momento em que Deus calou esses 400 anos. Por quê? Porque Deus está virado. Deve ter sido uma coisa realmente muito triste. Você de repente não vê mais a presença de Deus, nem a voz de Deus ali chamando, instruindo, dizendo: vem, filho. Houve um silêncio de 400 anos, são 4 séculos. E de repente o Senhor manda aquele profeta, pessoa exótica, coisa esquisita, comendo gafanhotos e se alimentando de mel, uma roupa totalmente esquisita, e pregando aonde? Não era em praça pública, não era no meio da multidão, irmão Paulinho. Ele estava pregando no deserto. Estava fazendo igual o pastor Bolso fez aqui em algumas ocasiões, que vinha dar a lição da escola bíblica. Cadê os irmãos? Uma vez eu estava ensinando aqui, já estava no segundo ponto da lição. Não tinha ninguém. Um irmão entrou e disse: pastor, o senhor está bem? Estou. E o senhor está falando sozinho? Não. Eu estou falando com aqueles que estão aqui. João Batista estava pregando no deserto. E qual era a pregação, irmão Edson? Arrependei-vos, porque o reino do céu é chegado. Arrependei-vos, porque o reino do céu é chegado. Que reino é chegado? Que reino chegado ali, estava ali presente. Irmão Miguel, a pessoa de Jesus Cristo é tarde. E Jesus chegando é o rei. Ele veio, nasceu, veio mulher. E muitos filhos que se batizavam, pensavam. Eles estavam preparando o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vou fazer uma pergunta para você. Será que Deus já vem falando com você há tempo e você não tem dado ouvidos? Será que Deus vem falando com você há muito tempo e você não tem dado ouvidos? Se você se identifica com isso, hoje o Senhor está quebrando esse obstáculo na sua vida. Ele me trouxe aqui para quebrar esse obstáculo na sua vida, porque Ele quer falar muito mais.
Não existe coisa melhor do que a gente, quando ouvimos, se ouve a voz do Senhor, a bater, Deus bater na porta do coração, você abrir o coração e deixar Ele entrar. Em uma das cartas do Apocalipse, está escrito lá, e escrito dessa forma: eis que eu estou à porta ali. Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei. E sabe qual é a atitude do Senhor ao entrar dentro dessa porta, irmão Castelo? É fazer um ato de intimidade que só se faz com amigos. É cear com a pessoa, é sentar-se à mesa para mim, cear, participar da refeição. E é isso que Deus quer. Que aconteça com cada um de nós. Ele está lá dentro. Abre essa porta, escancar essa porta e dizendo-se: a casa é toda tua. Vai do teu jeito. Ele vai então sentar-se com você e certamente vai cear. E que ceia maravilhosa. Vem cear, o mestre chama, vem cear e corta. Aleluia. Deus falou no passado, mas Deus também fala no presente. No presente, Deus continua falando. Agora é através, sabe de quem? Coloca lá. De Hebreus, capítulo número 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados pelos profetas. Versículo seguinte: mas nestes últimos dias, que últimos dias são esses? Os últimos dias são aqueles que começou com o advento de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, com o seu nascimento, os seus 33 anos de idade, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, o seu assentar-se agora com a direita do Pai, a sua ascensão ao céu. Os últimos dias são esses que vai do advento de Jesus Cristo e acontecerá até a parousia do Senhor, o retorno do Senhor para vir buscar a sua igreja aqui na terra. Ele está falando, é isso que a palavra está dizendo, mas nestes últimos dias falamos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ele, o Filho de Deus, gente, a própria palavra do Senhor, passa o versículo seguinte, a própria palavra do Senhor nos mostra que ele, o próprio Filho de Deus, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, o sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a plenitude da divindade de Deus. O apóstolo Paulo, aos Colossenses, no capítulo número 2, verso número 9, diz: pois Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. Ele é o próprio Deus. Em João nós encontramos no capítulo número 1, coloca aí, João capítulo número 1, Evangelho de João capítulo número 1. No princípio era aquele que é a palavra. Essa palavra, meus amados irmãos, é o próprio Cristo. É aquela palavra que está lá no livro de Gênesis, no capítulo número 1, verso 1, 2 e 3. Quando ali diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Mas no versículo seguinte: e falou Deus. Quando ele falou, era a palavra, era o verbo, era o próprio Senhor Jesus Cristo, trazendo todas as coisas, do invisível para o visível, formando todas as coisas. Aí diz assim: ele estava com Deus e era com Deus. Continua.
E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Já acabei de dizer, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João Batista, que acabamos de falar dele. Ele veio como testemunho para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Quem é essa verdadeira luz? Quem é essa verdadeira luz? Mais forte, quem é essa verdadeira luz? Quem ilumina a todos os homens. Deus nesta noite quer te iluminar. Ele quer iluminar o teu espírito, iluminar a tua alma, iluminar a tua mente. Ele quer pôr na tua mente a mente dele, a mente de Cristo. Vai lá, mais à frente. Aquele que é a palavra, Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberem, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui eu abro parênteses. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem eram os seus? Os judeus. O que fizeram os judeus com ele? O mataram, rejeitaram. Mas a palavra diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O que significa que nem todo mundo é filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Você já creu em Cristo Jesus? Já o recebeu como o Senhor e Salvador da sua vida? Não, então você não é filho de Deus. Você é uma criatura de Deus. Para se tornar filho, é necessário que creia no Senhor Jesus Cristo. Volta aí o versículo. Contudo, aos que o receberem, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar o quê? Filhos de Deus. Passa para frente. Os quais não nasceram por descendência natural, pela relação sexual do homem e da mulher. Quem é filho de Deus não é dessa forma. O ato sexual gera criaturas, mas o ato espiritual de Deus, o sopro poderoso do Espírito Santo de Deus, torna essas criaturas em verdadeiros filhos de Deus. Aleluia! Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Glória. Aquele que é a palavra, Cristo, tornou-se carne e viveu entre nós. Tem uma outra versão que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Vamos ficar por aí. Amados, Deus continua falando. Só que agora Ele está falando através de quem? Do Filho. Jesus Cristo. Jesus Cristo fala. Nessa noite o Senhor está utilizando a instrumentalidade do pastor Bosco para falar a você. Quem está falando? É o próprio Filho. Eu apenas sou o porta-voz. Eu sou este instrumento que o Senhor está falando para você desta noite. Mas é Deus falando a você por intermédio do Filho. Baixa a sua cabeça nesse instante e diga: Senhor, eu estou recebendo, Senhor, a Tua palavra. Eu estou entendendo a Tua palavra, Senhor. Continua a falar comigo, Senhor, como Tu tem falado até agora, Senhor.
Continua falando, porque os teus ouvidos estão atentos e abertos para ouvir o que o Senhor deseja para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amados, hoje, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos faz conhecer mais da pessoa de Jesus Cristo, deste Deus que fala, desse Deus que está falando a você nesta noite. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele, no capítulo de número 10, é um dos versículos que eu mais gosto, inclusive quando estou evangelizando, eu gosto sempre de citar esses versículos. Capítulo 10, versos número 8, 9 e 10. E diz assim: a palavra, o verbo Jesus Cristo está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que proclamamos. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus Cristo veio a este mundo, padeceu, morreu naquela cruz, foi sepultado e ressuscitou, serás salvo. Visto que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. São dois órgãos do nosso corpo: a boca que confessa e o coração que crê. Quem faz isso assim, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, veio a este mundo, morreu por você naquela cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Se você crê isso e confessa, você é salvo. Você tem o seu nome registrado no cartório de Deus como Filho de Deus, registrado no livro que chama-se o livro da vida do Cordeiro. É o livro daquele livro que naquele dia, quando o Senhor retornar, Ele chamar, ele vai ser, o seu nome vai ser pronunciado ali: irmão Edson, irmão Bosco, irmã Célia, irmão Paulinho, irmão Irã, irmã Aida, irmã Salete, irmã Nicole. E é todo mundo se levanta. Se estivermos sepultados, vamos se levantar todo mundo. Se estivermos vivos, nós seremos arrebatados e nos encontraremos com aqueles que ressuscitarão e nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor ilumina o nosso caminho. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Deus falando, irmão Edson, através da sua palavra. A palavra do Senhor nos ensina também, é a palavra que é o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus está falando agora. Eu não tenho a menor dúvida. Deus está falando agora. E os destinatários podem nessa noite estar aqui. Pode ser você que está cansado e oprimido. Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Eu não sei, de repente você se enquadra dentro desta categoria de cansado e oprimido. Ai, eu já estou cansado, eu estou oprimido. A minha irmã me mandou esta manhã um documentário de uma garota
que cuida da mãe já há mais de 4 anos, em uma cidade do interior do estado do Ceará, local humilde. Depois eu vou até passar nas redes, Horaciaba do Norte. A mãe, ela está prostrada, e a menina, ela tem 13 anos, ela está cuidando da mãe há 4 anos, quer dizer, começou a cuidar por 9 anos. E o repórter foi lá entrevistar aquela menina, e eu achei assim uma coisa assim, só pode ser realmente a mão de Deus. A menina desembaraçada, ela faz o 7º ano na escola pública. E lá mostrando como ela fazia, como é que você consegue? Eu recebo a doação que veio da prefeitura, R$900 que vem do governo, e esses R$900 nós nos mantemos aqui, eu e minha mãe. Aí o repórter perguntou: você se sente feliz? Eu disse: de maneira nenhuma. Eu todos os dias tenho o privilégio de conversar com Deus. Você já pensou em desistir? Ela parou assim, começou a derramar lágrimas e disse: já pensei. Como quem diz assim? Já pensei. Mas ela foi em seguida e disse assim: mas veio uma força dentro de mim que diz: prossegue. E aquela força, aquela coisa veio me dar força para continuar. Você é uma boa aluna ou uma péssima aluna? Ela disse: eu sou uma boa aluna. Qual é a sua menor nota? Ela disse: 9,5. Glória. O que você pretende seguir? Qual é a carreira que você pretende? Você tem alguma pretensão de seguir alguma carreira? Se tem, é um sonho. Qual é? Ser advogado. Advogado. E eu vou conseguir isso. E vai. Então eu estava me lembrando que essa pessoa, essa menina, era uma menina que era oprimida, cansada, mas o Senhor está abraçando, porque ela disse: todos os dias eu falo com meu Deus, Deus certamente fala com ela, e o Senhor disse: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus está falando nesta noite aqui para aquele que está com algum problema de enfermidade ou tem enfermidades de alguém na sua casa. O Senhor veio para curar os enfermos. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as levou sobre si. Está escrito isso no profeta Isaías, no capítulo número 53. Não importa se você entrou aqui com problema de enfermidade, você pode nesta noite sair daqui curado. O Senhor fala para os cegos, aquele que está vivendo na cegueira espiritual. O Senhor está dizendo: eu abro nesse instante as tuas vistas, eu te dou vistas perfeitas para que tu possas enxergar aquilo que até hoje não conseguiste enxergar. O Senhor também fala aos desesperançados, aos famintos, aos arruinados, aqueles sem expectativa no futuro, aqueles que estão enfrentando crise no casamento, na família, aqueles que estão divorciados ou estão se divorciando, aqueles que são escravos do vício, aqueles que não têm certeza da sua salvação. Se você, meu amigo, se você, meu irmão, se identifica com alguma dessas situações, Jesus fala nesta noite com você e diz: vem. Dentro da própria
carta aos Hebreus, essa carta que nós estamos usando esses dois textos, esses 4 textos, capítulo 3, verso 7, diz assim a palavra do Senhor: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião durante o tempo de provocação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Abre o teu coração. Inclina a sua cabeça nessa história. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Faça a sua oração nesse instante comigo. Diga: Senhor, em nome de Jesus, Tu tens falado desta noite comigo. E eu estou aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz em pecado, Senhor. Como Tu falaste a Deus de várias maneiras no passado, aos nossos antepassados, hoje Tu falas, ó Deus, por meio do Teu unigênito Filho Jesus Cristo, o resplendor da Tua glória, a plenitude da divindade, o próprio Deus encarnado. Tu falas, ó Deus, nesta noite ao meu coração, e eu recebo nesse instante as Tuas palavras, porque as Tuas palavras, ó Deus, fazem diferença na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero nesse momento, ó Pai, entregar a minha vida, entregar a minha casa, entregar a minha família, entregar os meus sonhos, entregar os meus propósitos, entregar, meu Deus, tudo na completa dispensação do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Vem agora, Senhor, sobre a minha vida, derrama o Teu bálsamo de unção, Senhor, sobre a minha cabeça, até a planta dos meus pés. Inunda o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, Senhor, da Tua unção que quebra todo jugo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer uma pergunta nesse instante àqueles que ainda não confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nessa noite aqui, querem nessa noite confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e faça um convite para que você levante a sua mão, para que eu possa conhecê-lo ou conhecê-lo e orar por você. Tem alguém nessa noite aqui que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Faça esse sinal agora, em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor.